Olá, meus irmãos e irmãs, benevolência e paz a todos do nosso Pai Altíssimo e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. A todos os irmãos e irmãs eu saúdo com benevolências do Altíssimo. Irmãos, no vídeo anterior que eu fiz, eu trouxe um assunto aqui chamado farmaqueia, o ópio espiritual de Satanás. E esse vídeo, irmãos, ele teve uma repercussão bem interessante e eu já iria continuar falando sobre este assunto, porque ele é um pouco extenso, né? Então eu resolvi dividir em duas partes. Abordei primeiro a parte da farmaqueia, né, que está lá em Apocalipse 18, 23, de como Satanás enganaria todas as nações através das suas feitiçarias. E as suas feitiçarias, grande parte dela do engano está ligado a farmaco, né, que são diversos tipos de medicamentos, além de um grande culto à ciência, né, ao conhecimento. E eu vi bastante comentários, inclusive deixei até um fixado da irmã Yara, que passou por um grande problema aí de depressão, né? Depois de 20 anos ela conseguiu se libertar dessa doença, né? Que é uma doença, na verdade, irmãos, ela é uma doença espiritual. Aliás, grande parte, irmãos, das nossas doenças, elas são espirituais e depois se tornam físicas, tá? Isso daí vocês podem perceber justamente principalmente nos evangelhos, quando o Messias curava, ele dizia, vá, tua fé te salvou, né? Onde Jesus, na sua cidade natal, né, ele não realizou muitos milagres, e tem um motivo, é porque havia falta de fé daquelas pessoas. Aí em Mateus 13, 53 em diante, está escrito assim, havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo nas sinagogas, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam, de onde vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, vamos dizer assim, um dos sinais que vão nos mostrar que nós seremos curados, que nós alcançaremos bênçãos e principalmente a salvação, que é o maior dom de todos, é mediante a nossa fé, porque se a gente não crê, como que poderemos ser salvos? Como que poderemos acreditar que Jesus é o nosso Messias, é o caminho, a verdade e a vida que nos leva à salvação? Então a fé, irmãos, ela é fundamental para todos os nossos males. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, eu quero que isso fique muito, muito, muito claro mesmo. Eu não estou dizendo que a medicina é um problema, que se você toma algum medicamento prescrito pelo médico para a sua saúde, que você vai largar tudo, e não é assim, irmãos. O que eu quero mostrar para os irmãos é como a humanidade entregou a sua fé na ciência, como a humanidade depositou todos os seus medos de saúde, principalmente, na medicina, na farmácia, nas drogas que eu digo, nas drogas vendidas em farmácias. Não quero nem tocar no assunto de outros tipos de drogas, né? Esse assunto eu conversei mais no outro vídeo. Mas para vocês verem como a humanidade deposita toda a sua fé na ciência. E isso é ensinado nas denominações. Isso nós vimos aí com esse problema que girou no mundo. Como as pessoas correram para tomar certas picadas com medo, né? De pegar uma doença que é 0, não sei quantos por cento. Tipo assim, é mais fácil você morrer de uma gripe forte por aí, do que desse próprio vírus. E muitas pessoas, eu creio, que já tinham algum tipo de doença, porque assim, irmãos, as pessoas falam, não, mas era uma pessoa saudável. Tem gente que não faz check-up, irmãos. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim mesmo, eu não faço check-up nenhum. Eu não sei se eu tenho alguma doença, assim, perigosa e tal, já um possível infarto, ou tendência à obesidade,
a colesterol, a diabetes, porque eu não tenho esses check-ups na minha vida, entendeu? Então, muitas dessas pessoas que morreram, que muitos disseram assim, a pessoa era jovem e morreu com essa doença ali. Às vezes a pessoa nem check-up tinha e, digamos assim, que ela tinha alguma comorbidade dentro dela e isso se agravou, correto? Porque qualquer doença, irmão, se você tiver com a tua imunidade baixa, se torna algo grave, entendeu? Tanto que a maior recomendação dos médicos é a prevenção. E a maior prevenção que nós temos é algo que o próprio Criador já deu para a humanidade, que é a imunidade que nós temos natural, correto? Então, nesse vídeo que eu abordei da farmaqueia, eu vi alguns comentários ali muito interessantes. Pessoas que disseram que estavam com problemas, né, como dessa irmã Yara, e ela conseguiu se livrar de medicamentos, irmãos. E o medicamento da depressão, irmãos, ele é muito, mas muito forte. Eu sei disso porque eu conheço pessoas próximas a mim que não conseguem ficar sem esse medicamento. Realmente, tipo assim, se ficar um dia ou dois, a pessoa entra em surto psicótico, entendeu? Então, realmente, é algo assim, muito... causa uma dependência química muito grande, né? Inclusive, tem uma irmã que eu estou conversando, ela está com alguns problemas, a gente tem que orar pelos irmãos, entendeu? Então não é assim, irmãos, eu vi lá um vídeo do Eliseu e eu vou jogar tudo fora meus medicamentos. Primeiro, irmão, tem que ter uma fé genuína muito grande, certo? Não é assim, eu vou fazer isso. Primeiro de tudo, eu vou usar como exemplo como que eu comecei a abandonar muitos vícios que eu tinha, a partir do momento que eu comecei a ter fé. Eu não cheguei simplesmente e parei de beber, entendeu, irmãos? Porque eu não tinha forças para parar de beber. Por mais que eu dissesse, não, hoje eu vou parar de beber, dava uma semana eu estava bebendo de novo. Por quê? Era algo muito mais forte do que eu, era vício. E vício, irmãos, para você largar não é assim do dia para a noite. Realmente só um milagre. Mesmo assim, o nosso corpo, irmãos, como diz Paulo, nossa guerra não é contra carne e sangue, entendeu? Porque se nós formos lutar contra a carne, irmãos, nós vamos perder. Porque o espírito está em constante luta contra a carne. E realmente a carne, irmãos, ela domina sobre nós. Agora, se nós buscamos em espírito, com certeza nós venceremos a carne. E aí que está o segredo. Quando eu consegui me aproximar mais do eterno e fui buscando mais entendimento na palavra, lendo a Bíblia, eu fui aumentando a minha fé. E aumentando a minha fé, eu consegui me livrar dos vícios que eu tinha, correto? Eu já falei para os irmãos alguns testemunhos e eu já tive muita desgraça na minha vida, certo, irmãos? E se não fosse pelo amor do Eterno e por uma busca constante de fé, de estar próximo a Ele, com certeza, hoje eu nem estaria aqui, irmãos. Eu estaria festando por aí, tentando ocupar a minha cabeça com festa, com música, com bebida, para poder tirar o peso que eu sofria de problemas familiares, problemas financeiros e etc. Então, quando eu vi o testemunho da irmã Yara e vi outros testemunhos ali, outros comentários, eu vi que realmente, irmãos, o assunto que eu trouxe, ele é de grande importância, porque você não vê isso, eu, pelo menos assim, não vejo nos vídeos, nos comentários. Você vê muito prosperidade, você vê muito, você vai vencer na vida, você vê muito assim, você será vitorioso, sabe? Só, digamos assim, muitos vídeos motivacionais. É claro que eles abordam os assuntos de depressão e etc e tal, mas não apresentam o verdadeiro inimigo e não apresentam a verdadeira solução, porque se você traz as pessoas apenas de uma forma que elas vão vencer, que Deus existe, que Jesus te ama e não sei o quê, as pessoas vão vir com aquela sede, acreditando que vão, como um passe de mágica, ter a vida transformada, e não é assim que funciona, correto? É só observarmos como que eram os discípulos. Eles levaram, vamos seguir a linha cronológica do que nós temos de informações, 3 anos, basicamente, para poder receber o Espírito Santo, e mesmo quando Yeshua tinha morrido, eles tiveram que realmente ver lá se ele ressuscitou, para crer que realmente, aí sim, bateu o martelo, realmente ele era o Filho de Deus, entendeu? Então a fé, irmãos, ela é muito importante. E quando eu vejo assim nas pregações, eu até me sinto incomodado, irmãos, porque eu sei como é que funciona o mundo perverso, digamos assim. E para você trazer alguém que está com problemas clínicos, de depressão, ou de alguma doença, ou de falta de fé, ou problema no casamento, vício de qualquer coisa, irmãos,
Se a pessoa for lá e tiver só aquela promessa, Jesus te ama, ele vai te curar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa até pode, por um momento, se afastar das bebidas, se afastar das drogas. Mas com o tempo, a pressão, o medo, a ansiedade vão voltar com força total. Então, irmãos, nós temos que ter uma fé genuína muito grande mesmo. Você vai ter que literalmente agarrar em Jesus Cristo, em Deus. Você vai ter que pegar a tua fé, irmãos, e alimentar ela todos os dias. Eu sempre falo para os irmãos, se vocês não lerem a Bíblia, se vocês não orarem, se vocês não buscarem a Deus, irmãos, não adianta. Não existe milagre sem como é que eu vou dizer para os irmãos? Sem fazer o possível, correto? Irmãos, coloque isso trago isso para vocês. Deus, irmãos, Deus, ele vai fazer apenas aquilo que para você é impossível, ok? Aquilo que você não consegue fazer, que está além das tuas forças e da tua capacidade, aí sim, irmãos. Aí Deus entra com providência mediante o teu coração, se o teu coração realmente quer aquilo. E tem um detalhe importante, se o teu coração, depois que tu ganhar aquele livramento, aquela fé, vai ser voltado para ele. Não estou dizendo que ele pode não te dar um milagre na tua vida, até porque eu conheço depoimentos de pessoas que não acreditavam em Deus e depois de um milagre na vida elas passaram a acreditar. Só que muitas delas ainda não vivem como o próprio Messias diz. Nós temos que viver como cristãos. Você pode dizer, eu sou cristão. Mas será que você vive o cristianismo? Será que você segue os mandamentos de Yeshua? Porque é o seguinte, você pode dizer que você é cristão, tu pode ir na igreja, tu pode tá toda a vida lá nos templos e tal, mas será que você tem a sua obra, a sua prática realmente como o Messias quer que você seja? Então esse é um ponto muito importante, tá bom? E antes de continuar, eu vou abordar alguns temas interessantes. Depois, irmãos, eu vou deixar aqui no link do vídeo, tá? Depois vocês olham ali no link do vídeo, matérias, links de notícias, irmãos, que vão ajudar vocês a entenderem que nós já estamos no tempo ali da multiplicação do conhecimento, como foi profetizado por Daniel. E isso é importante os irmãos saberem para entenderem por que a arma de Satanás, a mais poderosa de todas, é a ciência. A ciência vai levar os cristãos ao grande engano, entendeu, irmãos? E isso é muito importante os irmãos saberem, porque as coisas já estão acontecendo. Basta ver como as pessoas foram enganadas por esse, entre aspas, vírus que foi solto por aí, entenderam? Então, muitos cristãos, vou colocar cristãos entre aspas, depositaram a sua fé na ciência. Como é que pode que antes de acontecer tudo isso, Deus fazia milagres, as pessoas saíam com cadeira de roda erguendo para cima, pessoas dizendo que foram livradas de vício, livradas da morte, curado de câncer, etc. E agora que surgiu uma doença, desculpa o riso, irmãos, mas é uma doença que, se vocês compararem a outros tipos de doenças mortais, não é nada. Entendeu? E as pessoas ficaram morrendo de medo. Então eu pergunto para os irmãos, que fé era essa que os irmãos tinham? Será que era uma fé genuína ou era uma fé de aparência? Será que aqueles milagres que as denominações faziam o tempo todo, aquela propaganda de noite da cura dos milagres, noite de expulsar os demônios, noite da vitória e não sei o que, cada culto tinha uma noite, sendo que o verdadeiro evangelho do arrependimento não tinha. Então, quando chegou o verdadeiro, digamos assim, um pequeno chacoalhão que o Eterno permitiu que a humanidade passasse, o povo já correu para a ciência. Então, olha como as coisas são contraditórias, correto? Irmãos, já deveria ter pedido isso antes, que se você pudesse curtir, compartilhar, como fizeram no outro vídeo, isso vai ajudar muitas pessoas, tá bom, irmãos? E agora voltando, eu quero trazer para os irmãos, além dos links que eu vou deixar aqui sobre edições genéticas, como a ciência está avançando e como o avanço no descobrimento das edições de genomas do DNA vai revolucionar a ciência. Já está revolucionando, correto, irmãos? Inclusive tem matérias que falam sobre hackeamento, tá? Hackeamento do DNA,
Tá bom, irmãos? Isso não é o Eliseu que está inventando. Isso que eu acho interessante, irmãos, que a gente pega as notícias de fontes confiáveis. Sabe que as pessoas falam? Ah, isso não vai acontecer. Ah, eles não podem fazer isso. Ah, Deus não vai permitir. Como assim, irmãos? Como assim Deus não vai permitir? Nós estamos num tempo, irmãos, de separação do joio do trigo, de fé, perseverança. E você vê que as pessoas estão depositando a fé delas na ciência. Você viu nessa pandemia que aconteceu, as pessoas fazendo até musiquinha, jingles, camiseta, adoração, inclusive das denominações. Eu vi aí influenciadores cristãos, irmãos, fazendo campanha para a ciência, entendeu? Dizendo, não, Deus abençoa, Deus criou a ciência é de Deus e não sei o quê. Obviamente, irmãos, que tudo foi criado por Deus, só que existem vários fatores que a humanidade precisa entender. Nós estamos, irmãos, no mundo do conhecimento do bem e do mal, correto? Existe a medicina do bem, aquela que é louvável, os médicos que salvam vidas. O próprio Lucas era um médico, irmãos. Então a questão não é ser contra a medicina, a questão não é ser contra os medicamentos. A questão é buscar isso em primeiro lugar, esse é o ponto. E a questão é depositar toda a tua fé nisso daí. Eu sei que as pessoas falam, eu tenho fé que eu vou ser curada, mas não consegue, por exemplo, assim, tentar pelo menos ir se libertando de alguns vícios, né? A pessoa diz que quer se libertar das drogas, mas não para de fumar, não dá nem o primeiro passo, entendeu? Aí quando para, fica um tempo, daqui a pouco volta porque diz que é mais forte. Irmãos, que nem eu falo para vocês, não é fácil. Mas quando o Eterno, e isso eu sou prova viva disso, quando o Eterno olha o teu coração, que você quer realmente se libertar, ele tira de dentro de você, ele diz para Satanás, chega, qualquer demônio que tiver na tua vida, quando você buscar de coração o Eterno, ele não tem mais poder sobre ti. Aí entra aquilo que Paulo disse, que você receberá provações que você consiga suportar. Ou seja, não vai vir coisas que você não consiga suportar. O Eterno não vai permitir isso. Por isso que nas nossas orações nós falamos para Ele nos livrar das tentações e nos livrar do maligno. Por isso que nós temos, irmãos, que olhar a ciência com atenção, irmãos. Porque eu vou trazer aqui para vocês, o pessoal fala assim, isso aí não está na Bíblia. Eu não vi isso na Bíblia que fala sobre ciência e etc, etc. Irmãos, conhecimento está ligado a muitas coisas. Conhecimento do bem e do mal. Envolve desde a questão de descobrir a nudez, de ter relações sexuais, até conhecimentos profundos, conhecimentos ocultos e conhecimento da ciência. Tudo que é conhecimento, que é descoberto, irmãos, entendeu? E as pessoas, elas... eu creio que as pessoas têm preguiça, né, de pegar ali o dicionário Strong's e ler, sabe, irmãos, de pelo menos tentar entender a questão. Porque quando a gente traz provas, versículos, tudo, as pessoas ainda duvidam. Elas ainda falam, isso aí é uma coisa que você acredita. Irmãos, não é coisa que eu acredito, é coisa que está na palavra, é que as pessoas não conseguem enxergar. E eu começo a acreditar, não, eu creio fielmente, quanto mais eu trago informações e mais eu vejo alguns tipos de comentário, não digo aqui no YouTube, mas às vezes eu vejo em canais, em outros grupos, ou até mesmo às vezes no grupo que eu tenho no Telegram, eu percebo que muitas pessoas elas têm dificuldade de enxergar algumas coisas. E fora do canal, aí eu vou para um outro campo, porque no canal às vezes é mais dúvida, né? As pessoas ainda estão buscando entender algumas coisas, certo? Não digo as pessoas que participam efetivamente, ali graças a Deus, no grupo, no canal, as pessoas entendem, as pessoas participam, e eu fico muito feliz, as pessoas estão conseguindo compreender, é uma satisfação muito grande, irmãos, porque isso é para a obra do Criador, porque você que está aprendendo, irmão, você está se tornando, você é o trigo, você é aquela ovelha que o Messias não quer perder, então graças a Deus que você está entendendo. Mas existem outras pessoas de outros canais que eu fico observando, tá, irmãos? Eu não sou muito de participar, mas eu olho os comentários, o que as pessoas escrevem, e são pessoas que se dizem, eu não gosto nem de usar esse termo, de espertas, né? Porque a palavra desperto me lembra despertar para a iluminação aí da nova era, tá? Mas, enfim, não adianta, irmãos, a gente dizer, tá aqui na Bíblia, a pessoa fala assim, não, mas eu não tô vendo. Aí entra aquilo que está lá em 2 Reis, se eu não me engano, que fala do profeta, do rei Acabe, que acreditou em 400 profetas, certo? Ele deu ouvido para 400 profetas. E um profeta
E um profeta que foi lá e disse para ele não ir para a guerra, né? Ele ignorou. Ele preferiu ouvir os 400 profetas, porque existe o espírito do engano com permissão do Eterno. Então, quando eu vejo as pessoas lendo, estudando, vê o vídeo e não acreditam, sabe o que eu falo? Isso aí, com certeza, o Eterno não quer que ela enxergue. Então, eu não me preocupo mais. Então, hoje eu aprendi a não ficar triste, a não ficar, sabe, chateado com alguns comentários. Eu aprendi a olhar tudo e falar assim, não, quem está entendendo é porque o Eterno quer abrir os olhos. Quem está com crítica, zoeira e acha que isso não vai acontecer é porque o Eterno não quer abrir os olhos, tá bom? Então, irmãos, depois dessa longa introdução, como eu falei para vocês, eu vou deixar links depois, porque eu não quero abordar muito esse assunto, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá, irmãos? Mas eu vou deixar link do... como é que é o nome desse? GQ. Deve ser alguma coisa do Globo, de tecnologia. Tem o Ciência Hoje, né, que são revistas conhecidas. Tem o Galileu, Portal Hospitais Brasil, né, que é de estudos de médicos. Veja Saúde, Gene1, que é um site de genomas e estudos científicos, né, e do próprio Correio Brasiliense, um blog. Depois eu vou deixar links aqui no vídeo que falam sobre, só para complementar o estudo da semana passada, viciados em remédios, no super interessante, de 2003, tá, irmãos? 2003, uma epidemia de vício de remédios, tá bom? Tem aqui depois, eu vou deixar uma matéria sobre... Irmãos, prestem atenção nesses números, quase 2 trilhões de dólares. Preste atenção nesses números, quase 2 trilhões de dólares, irmãos, ou seja... É quase o PIB do Brasil, irmãos. Da indústria de medicamentos, das farmácias, irmãos. Eles cresceram absurdamente nessas pandemias, irmãos. E como é que o povo não consegue entender que tudo isso é por dinheiro e poder, meus irmãos? Sabe? É uma indústria demoníaca, entendeu? É algo absurdo. Eu tenho aqui um link que eu vou deixar para vocês depois, da Sindusfarma, né, que tem sindicato das indústrias de farmácias, né? Aliás, o site que eu tenho é de advogados, que tem o link ali, depois tem que ler, tá? O pessoal fala assim, o que eu também fico meio indignado é que o pessoal quer tudo mastigado, certo? Eu trago links, tudo, e o pessoal, não sei, quer que eu coloque dentro da cabeça, que eu vou lá e pego pela mãozinha e falo, vem aqui, vou te mostrar tintim por tintim. Certo, irmãos? Assim como eu aprendi pesquisando, estudando e pedindo ao Eterno, tá? Eu peço a Ele todos os dias de sabedoria e discernimento, irmãos. Olha, comparando o que eu sei hoje a um ano atrás, não tem comparação. Eu mesmo falo assim, às vezes para minha esposa, eu não sei, é porque é Deus, irmãos. Ninguém consegue aprender a Bíblia se não for o Espírito Santo. E você não consegue ver certas coisas se o Eterno não te abrir os olhos, irmãos. Até eu já comentei lá no canal que eu quero trazer um estudo sobre a cegueira, tá? Porque a palavra inteira fala de muitas coisas relacionadas à cegueira. Aqueles que veem não enxergam, que ouvem e não escutam, né? E que das suas bocas só saem blasfêmias, né? Então eu quero trazer um estudo relacionado a isso, tá bom? E agora, né, depois eu vou entrar neste assunto, que é mistério Babilônia, tá bom? Ele não foge tanto do assunto farmaqueia, mas eu não quero abordar muito essa parte de medicamentos ali, porque eu já falei no outro vídeo, tá bom? Mas esse vídeo de hoje vai ajudar a complementar aquele vídeo ali, tá certo? Porque mistérios, irmãos, é tudo aquilo que está oculto, correto? Tudo aquilo que está oculto é o quê? É um mistério, entendeu? E interessante, irmãos, que não significa que você não pode descobrir segredos ocultos, correto? Significa que, conforme for a sua intimidade com o Eterno, conforme Ele quiser te revelar certas coisas ocultas, Ele vai te revelar. Como Ele fez com Salomão, como Ele fez com Ezequiel, como Ele fez com Jeremias, com todos os profetas, né, para a gente não ficar citando um por um, como Ele fez com o próprio Moisés, como Ele fez com os discípulos, devem ter recebido muitas informações. Paulo, irmãos, Paulo recebeu muita informação oculta, porque você lê as cartas de Paulo nos evangelhos, você vê quanta informação que você, lá
no Antigo Testamento era dito de uma forma alegórica, quando você chega lá em Paulo tem explicação literal. E isso é muito interessante porque para ele foi revelado coisas que nem os profetas foi revelado para eles, entendeu? Então os mistérios, os segredos ocultos, quem revela é o Eterno. Aí sim, irmãos, quando o Eterno te revela, você tem uma revelação do Altíssimo. E isso não vai prejudicar a tua vida. Agora, quando a humanidade busca segredos ocultos em espíritos, demônios e anjos caídos, irmãos, que se intitularam deuses, aí se torna o quê? Uma religião de mistérios, né? Que é conhecido como Babilônia, né? E lá em Apocalipse 17:5, né, está escrito que na testa da grande prostituta estava escrito: em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Babilônia vem de Babel, confusão. Muitas pessoas pensam que Babilônia é somente uma cidade, algo que existiu, etc. e tal, foi um grande império, uma época de grande glamour, riqueza e todo tipo de idolatria, feitiçaria e etc. Mas Babilônia, irmãos, ela é uma religião. Ela é uma religião, é a religião do Egito, é a religião de Sodoma, é uma religião literalmente confusão, entendeu? Babel é confusão. E qualquer coisa que você viva fora dos caminhos do Eterno é confusão. Viver neste mundo, irmão, sem a direção do Altíssimo, sem o Espírito Santo, sem o sangue do Cordeiro, é confusão. É literalmente se perder, é não saber o sentido da vida, é não saber para onde você vai depois que você deixar esse mundo, é acreditar em tudo quanto é coisa que o mundo oferece, é se perder, certo? Então, a religião é isso, é confusão, correto? É uma feitiçaria, é uma prática enganosa, está ligada à ciência, à religião, está ligada à política, está ligada à convivência social e muitas outras coisas. Eu já comentei no vídeo da farmaqueia os tipos de feitiçaria, de engano, de vícios, que não são somente drogas vendidas clandestinamente, mas os próprios remédios. E vício também está ligado em vício de televisão, vício de celular, vício de internet, vício de trabalho, vício sexual, né? O vício de olha que vício interessante, de você não enxergar problemas, de você dizer, não, eu não vou fazer isso, deixa pra lá, você acaba se tornando um vício de negar as coisas. É tanta coisa, irmão, que você acaba tornando isso uma religião na tua vida, ou seja, uma confusão, um engano, que hoje em dia os deuses das pessoas não são mais deuses físicos, né? Muitos criticam a Igreja Católica de adorar os santos, etc., que uma violação dos mandamentos, correto? Mas as pessoas não enxergam que elas têm os seus próprios ídolos. Às vezes é o filho, às vezes é o carro, às vezes é o trabalho, às vezes é ela mesma, que daí está ligada à vaidade, certo? Um dos feitiços que aflige as mulheres e elas não percebem, as mulheres que eu digo, aquelas que se aderem a isso, é a religião da vaidade, certo? Porque as mulheres querem ter um corpo sarado, querem ter silicone, querem ter prótese disso, daquilo, fazer os lábios inchados, fazer, enfim, botox. Tem tanta coisa que as mulheres fazem com o corpo, que elas pensam que estão fazendo um bem para elas. Na verdade, aquilo ali é uma religião, meus irmãos, certo? Imagine o seguinte, imagine Pedro, imagine Paulo, imagine João, Marcos, imagina o Messias não, porque ele sabe de todas as coisas. Mas imagine Daniel na época de hoje, imagine Pedro, imagine Paulo andando nas ruas. Eles iam sair gritando que para expulsar demônio, porque eles iam enxergar demônio em tudo, irmãos. E literalmente é isso, se vocês for analisar o mundo que nós vivemos. E isso que eu falo, irmãos, não é para quem não acredita na palavra, ok? Eu estou dizendo essas coisas para quem tem fé, para quem acredita no que está na Bíblia. Se você acredita no que está na Bíblia, então você sabe que o mundo está jaz no maligno, é governado pelas potestades do mal, correto? Perdeu a sua força com a morte de Cristo, porém ainda é o reino de Satanás, que só vai ser restaurado, todas as coisas, isso eu não falo só dessa terra aqui que vai passar pelo fogo, eu falo do universo do nosso
Criador, todas as coisas serão restauradas, irmãos. Correto? E enquanto esse tempo não chegar, nós passamos por todas essas dificuldades. E se você não tiver o sangue do Cordeiro, se você não tiver a direção do Messias na tua vida, você fica cego neste mundo. Um exemplo disso. A minha mulher me mostrou hoje um filme do Fábio Porchat, que ele fala uns palavrões lá, irmãos, que eu não vou citar aqui no vídeo, que é ligado à masturbação, mas ele fala outro nome, né, que é um palavrão, correto? O nome do filme é Como se tornar o pior aluno da escola, correto? E o filme, irmãos, é classificação 12, 14 anos. É só baixaria, é palavrão, mostra os seios de mulheres, mostra a bunda, mostra perversidade. Por mais, irmãos, olha só, por mais que não mostre ali a cena do sexo, só o fato de falar de certas palavras, e insinuações e olhares, aquilo ali já estimula o cérebro das crianças. Como é que pode um filme desse ser para 12, 14 anos, meus irmãos? Ou seja, isso aí é pedofilia. Pelo nível do diálogo ali, meus irmãos, isso aí não é nem filme para passar. Isso aí, cristão não deveria nem chegar perto disso, certo? E muitas mães, muitos pais, às vezes, têm tantas coisas para fazer na vida deles que eles acabam deixando o filho à mercê da internet, à mercê do YouTube, à mercê da Netflix. Depois não sabe por que o casamento, a família está virado um caos. Então, Babilônia, né, a mãe de todas as abominações é isso. É a mãe das prostituições, do engano, da feitiçaria, da farmaqueia, de tudo. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, voltando no assunto lá da medicina, né, da farmácia, da farmaqueia, vocês já ouviram falar do cálice de Ígia? Né? Ígia é uma deusa grega, que o nome dela é Higieia, que dali veio a palavra higiene. Tanto que lá no Evangelho do Messias, lembra que ele condena os fariseus, que eles tinham o costume de higienizar as mãos, de lavar as mãos antes de comer. Eu sou limpinho, eu faço uma higienização. Vem dessa deusa aí, entre aspas, chamada Ígia. Eu vou ler aqui para vocês um pequeno resumo, para vocês compreenderem como tudo, irmãos, quase tudo nesse mundo está corrompido, irmãos. Tem gente, por exemplo, assim, você não faz o Shabat correto, mas, pô, irmão, você também não faz. Tu fala, não, eu guardo o sábado, mas o sábado é dedicado a Saturno, meu irmão. Se você quiser dedicar o Shabat correto, tu tem que dedicar pela lua, e tu tem que ter teu próprio negócio, porque se cair o Shabat numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, tu vai ter que parar, meu irmão. Entendeu? Não, mas é que for ajustado o calendário para já começa todo erro aí. Sábado dedicado a Saturno, domingo dedicado ao Deus Sol, sabe? Por isso que o Messias disse para nós adorarmos em espírito, esquecer essas coisas do mundo. Nós vivemos aqui, correto? Nós vamos ter nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa vida, porém os nossos louvores, a nossa adoração, tudo que nós formos fazer tem que ser em espírito. Se eu trabalho numa empresa de segunda a sábado e o meu patrão não troca comigo ali, eu não consigo, vou trazer para quem diz que o Shabat é no sábado, tá? Digamos que o meu patrão é inflexível. Então eu vou começar a orar ao Eterno, né? E falar assim, pai, enquanto eu não consigo descansar no sábado, o dia que eu for a minha folga, eu vou me dedicar ao Senhor, entendeu? O Eterno sabe que naquele dia de descanso está dedicando a Ele. Porque o Shabat foi feito para isso, para você trabalhar 6 dias e descansar 1. Só que as pessoas transformaram isso numa religião, irmãos, e isso foi permitido pelo Eterno, para que as pessoas se perdessem nas datas. Hoje em dia, irmãos, ninguém sabe que tempo que nós estamos, tá bom? Não adianta seguir calendário gregoriano, nem o próprio calendário judeu as pessoas sabem. Tá tudo perdido, meus irmãos. É por isso que nós temos que buscar em espírito, sem se preocupar com data, sem se preocupar se está fazendo corretinho. Por isso que Paulo falou aquela vez, deixa eu ver o versículo aqui. Aqui, eu vou ler lá em Colossenses 2, vou ler do 8 em diante para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa,
E isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz, e, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas, ou dos dias de sábado, que é Shabat. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, toda a vida, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância dos seus conhecimentos carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, cabeça com letra maiúscula referente a Cristo, tá? A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Só Cristo nos livra do pecado. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a esse sistema de valores. Não mais obedeçais às regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Entendeu, meus irmãos? Então Paulo está dizendo para cuidar com essas religiosidades que ensinam por aí. Porque o próprio Messias disse que agora vós irão adorar Deus em espírito. E como Paulo diz, todas essas questões que existiram são sombras do que haveria de vir, entendeu, meus irmãos? Então é muito triste ainda ver pessoas discutindo coisas que literalmente não vão te trazer salvação. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. O Messias diz que existem 2 grandes mandamentos, correto? E todos os outros dependem desses 2 grandes mandamentos. Ele resume tudo em 2 grandes mandamentos. Se vocês forem... um exemplo disso tudo, irmãos, é que o Talmud tem 63 livros e preceitos básicos das tradições, etc., dos costumes e leis, doutrinas judaicas. 63 livros para tentar explicar para as pessoas como é que tem que ser, como é que tem que obedecer, etc., etc. E o Messias resume em 2. Vocês percebem que a religião causa confusão, meus irmãos. A religiosidade é uma confusão. Porque quando tu vê 63 livros para explicar algo básico que o Messias destrinchou em 2 coisas importantes. E é tão interessante isso, meus irmãos, que se você não conseguir cumprir esses 2 mandamentos, o resto você não cumpre. O Messias já coloca lá na frente os principais mandamentos. E eles se resumem, por exemplo, os 2 mandamentos que o Messias fala em relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, que é o principal, são os 4 mandamentos voltados para Deus. E o segundo mandamento principal são 6 mandamentos voltados para o homem. Entenderam? E o Shabat, ele é uma divisão, ele é o 4º mandamento. Então ele é uma transição do mandamento de Deus para o mandamento dos homens. Isso que eu achei interessante, irmãos, as pessoas observarem. Por isso que lá em Marcos, o Messias fala, acho que é Marcos 2:23, Marcos 2:27, que o Shabat foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat. Entendeu? Eu já expliquei isso no vídeo do Shabat. Eu não quero nem entrar nesse detalhe, porque sempre causa dúvidas e confusão. As pessoas elas ficam presas a certas doutrinas, irmãos, e não vão conseguir compreender. O Shabat, irmãos, se você fizer ele da forma espiritual, buscando ao Eterno, pai, eu trabalho de segunda, sei lá, eu trabalho no comércio,
Eu não consigo mudar de emprego agora, isso vai implicar em muita coisa, mas eu quero guardar o Shabat correto, né? Aí, meu irmão, tu vai ter que ser um empresário, onde você pode folgar quando tu quiser, porque tu vai ter que seguir a lua, entendeu? A lua e o sol, certo? Mas principalmente a lua, tu vai ter que seguir a lua nova, e dali em diante tu marcar as datas, 6 dias ele descansar, e se o Shabat cair numa quinta, tu vai ter que folgar na quinta. Agora, se você entende que essas questões são questões espirituais de você seguir, louvar em espírito, buscar em espírito, viver em espírito, meu irmão, você vai seguir os mandamentos que Yeshua deixou. Mas se você quiser viver de uma forma carnal, querendo dar exemplo disso, exemplo daquilo, seguindo as doutrinas dos próprios judeus, você vai acabar se perdendo. Quer ver um exemplo de doutrina que está deixando pessoas malucas e falando asneiras? Aquele irmão Romilson está dizendo que os evangelhos de João, Mateus e Marcos, se eu não me engano, Lucas ali, ele diz que são evangelhos, tá tudo errado, na cabeça dele aquilo ali é heresia. Meu pai amado, o que esse cara tem na cabeça? É Shedim, demônio. Não tem outra explicação. É religião, cegando o cara, entendeu? Consumindo ele por dentro. Aquilo ali, meus irmãos, são entidades demoníacas. É possessão pura. Daqui a pouco ele vai dizer que os livros sagrados das Sagradas Escrituras são todos violados, que é tudo mentira. Entendeu? Satanás faz isso, meus irmãos. Ele mistura alimento espiritual puro com alimento espiritual impuro. É fermento, meus irmãos. É fermento que é jogado ali, ó, para fermentar e as pessoas ficarem cheias de religião e esquecer do verdadeiro mandamento de Cristo. Cristo disse: o meu mandamento é este, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos ler lá, ó, João 15, 12 ao 16. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me acolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedires, o Pai vos conceda. E muitas pessoas usam isso de meu Pai vai te conceder tudo que tu pedires em meu nome para pregar prosperidade, riqueza e etc. Olha o que o Messias disse, meus irmãos. O mandamento dele é amar o próximo. Esse é o mandamento dele que ele deixou para os discípulos. E, obviamente, quando os discípulos vão ensinando, eles mostram ficar longe de ídolos, não praticar idolatria, não se deixar levar pelos desejos da carne, não menta, enfim, para se afastar de qualquer corrupção, prostituição, entendeu? Então, as pessoas, elas ignoram as principais partes que o Messias diz, que é o principal mandamento dele, para buscar outros tipos de entendimento. E isso causa Babel, isso causa confusão, tá bom? Agora vamos ler o Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Eu vou falar muito dessa palavra no estudo de hoje. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da prostituição. Novamente a palavra prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então, irmãos, quando fala grande prostituta, a mãe das abominações, quando fala essas coisas, está se referindo a uma cidade. Essa cidade ela é física e espiritual, como por exemplo, lá em Apocalipse 11:8, fala o seguinte: e os seus cadáveres ficarão expostos na rua
principal da grande cidade, que figuradamente ou espiritualmente falando é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Messias, o seu Senhor, entendeu? Então, quando fala em Babilônia, quando fala em grande prostituta, quando fala em muitas águas, quando fala chifres, enfim, está falando de reis, está falando de poder, está falando de cidade, está falando de reinados, então, entendeu, irmãos? Então, o nome mistérios, irmãos, o strong deles é o 3466, Mysterion, né? Definição: um mistério, uma doutrina secreta. O mistério, segredo, do qual a iniciação é necessário. No Novo Testamento, os conselhos de Deus, uma vez ocultos, mas agora revelados no Evangelho, ou em algum fato dele, a revelação cristã em geral, verdades particulares ou detalhes da revelação cristã, não é algo incognoscível. Pelo contrário, é o que pode ser conhecido por meio da revelação, ou seja, porque Deus o revela. O próprio livro Apocalipse, meus irmãos, é um livro de revelações de coisas e segredos ocultos, ou seja, revelados por meio de Jesus, Yeshua HaMashiach. Tá entendendo, irmãos? Então, o mistério dali da prostituta está relacionado a outro tipo de segredos ocultos, que está ligado a abominações, a feitiços, a magia, aquilo que eles fazem nas trevas, porque o próprio Messias disse, não há nada de oculto que não venha a ser revelado, correto? Portanto, a grande prostituta fazem todas essas coisas de maldade no oculto. Elas fazem as suas abominações cheias de mistério, cheio de engano. Pode ver que essa pandemia, agora está uma guerra aí, aparece assim, do nada, aparece como se um passe de mágica apareceu a pandemia. Só que daí você vai começar a pesquisar, os caras estavam tramando isso há anos atrás. Aí aquilo que era teoria da conspiração há 20, 30 anos atrás, há 10 anos, há 5 anos atrás, hoje é normal. Então eles vão acostumando as pessoas para quando acontecerem essas feitiçarias, né, que antes eram teorias da conspiração, quando acontecer as pessoas vão achar normal, entendeu? Então tudo isso, meus irmãos, é o mesmerismo. Tudo isso são abominações que eles fazem no oculto, com feitiçaria, com magos, com bruxaria, certo? E se você falar isso para uma pessoa, ela vai dizer assim, não, isso é coisa da tua cabeça. Mas eles são ocultistas, eles são magos, bruxos, né? Eles buscam isso com grandes bruxos e magos da terra. Certo, irmãos? A própria maçonaria, né? Quando você atinge o último grau, tu se torna um bruxo. Entendeu? Só que eles fazem tudo isso escondido, meus irmãos. É por isso que as pessoas são enganadas e não sabem. Então, esses reis da terra, eles praticam essas abominações. O Império de Roma, por exemplo, a religião de Roma era totalmente corrompida, assim como a religião da Grécia, assim como a religião da Babilônia, assim como a religião de Sodoma, de Gomorra, do Egito. Tudo isso são abominações, são crenças, são ensinos dos anjos caídos, que contaminou a humanidade, meus irmãos, e se propaga até os dias de hoje. Nosso calendário é gregoriano, a nossa ciência, se você observe o símbolo da ciência, é uma serpente. Será que as pessoas sabem o que é aquela serpente? Quem é que estava no Éden lá, oferecendo conhecimento para Adão e Eva? Não era uma serpente, meus irmãos? Quem é que foi erguido no deserto para trazer cura lá, para quem olhasse para a serpente de bronze? Não era uma serpente, meus irmãos? Quem é que picava as pessoas morriam com veneno? Não era uma serpente? Então a serpente está ligada ao conhecimento, certo, meus irmãos? E eles esfregam isso na cara das pessoas e as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Porque não vão atrás. Eu sei porque eu também não ia atrás, eu via isso, não dava bola, né? Eu vou ler aqui para vocês um símbolo, que é o da farmácia, que ninguém sabe o significado, a não ser quando a pessoa faz o curso, e mesmo quem faz o curso de faculdade acha que isso é só um símbolo. Eles levam para esse lado mais simbólico, mas por trás disso, meus irmãos, existe uma crença dessas pessoas que veneram e idolatram a ciência. Eu estava lendo antes para os irmãos sobre a deusa Ígia, acabei fugindo do assunto. Eu vou voltar no assunto da deusa Ígia, que vem da palavra higiene, tá bom? Ígia é uma deusa da mitologia grega, bem como romana, e é uma deusa da saúde, limpeza e higiene. Seu nome é a fonte da palavra, higiene.
Higieia está relacionada com o deus grego da medicina, Asclépio, que é filho do deus Olimpo, Apolo. Higieia é mais comumente referida como filha de Asclépios e sua esposa Epione. Higieia e suas 4 irmãs realizaram uma faceta da arte de Apolo. Higieia, saúde, limpeza e higiene. Panaceia, remédio universal. Iaso, recuperação de doença. Aceso, o processo de cicatrização. E Aglaia, beleza, esplendor, glória, magnificência e adorno. Então, o cálice que a Higieia segura é o cálice da farmácia, meus irmãos. Aquela tacinha que tem uma cobra enrolada naquela taça. Aquela cobra simboliza o conhecimento. E aquela tacinha é onde tem, digamos assim, as poções, né? Onde tem as fórmulas da farmácia, dos farmacos, né? Que eu expliquei no outro vídeo, que é da farmaqueia. Aí as pessoas devem dizer assim, não, mas isso aí é só um mito. Mas é um mito que eles acreditam. Da mesma forma que você acredita em Jesus Cristo, que você acredita em Deus, eles acreditam nessas abominações, né? Por exemplo, na medicina tem um juramento de Hipócrates, que veio a palavra hipócrita. Sabe, irmãos, assim, cada coisa que a gente vai descobrindo que é complicado. Eu vou ler só uma parte do juramento de Hipócrates, mas se vocês quiserem, irmão, é só pesquisar e ver todo o contexto, tá? Mas eu vou ler só uma parte aqui, ó. Eles mudaram, tá? Fizeram umas modificações, mas o contexto dos juramentos é o mesmo. É o mesmo ritual, é o mesmo sânscrito, né? A mesma fala, como se fosse um mantra, né? Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e por todos os deuses e deusas a quem conclamo como minhas testemunhas. Juro. Já começa por aí, meus irmãos. Jurar é pecado, tá? Não jure nem por nada. Depois eu vou trazer esse versículo que o próprio Messias diz. Então vamos lá. Juro cumprir segundo meu poder, a mim e minha razão, meu poder. A promessa que se segue, estimar tanto quanto os meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ela partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes essa arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os meus mestres e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aí tem acho que são mais de 300 palavras do juramento de Hipócrates, né? Então, se tu quiser ler um pouco mais sobre ele, estudar um pouco mais sobre ele, sobre a própria Higieia, né? Entender um pouco sobre ela. Engraçado, irmãos, que a Higieia, até vou ler ali, que eu não lembro se eu li tudo. O cálice de Higia é um dos símbolos da farmácia. Higia é filha da Esculápio e Epione, era a deusa grega da saúde. Várias estátuas e monumentos retratam a deusa grega Higia segurando uma pátera, com uma serpente enrolada em torno dela, e simulando comer algo do cálice. Alguns interpretam o cálice de Higia como a serpente, como símbolo da vida em harmonia com a deusa mãe, irmãos. A deusa mãe nada mais é do que Ishtar. Nada mais é do que o demônio das abominações, meus irmãos. É o espírito que induz as nações a se prostituírem. Essa deusa mãe é a grande meretriz, é a rainha dos céus, meus irmãos. Sabe? Tudo isso está profanado. É por isso que o Messias nos alerta para nós buscarmos o eterno em espírito, porque o eterno nos enxerga através do sangue do Cordeiro, né? E ele é espírito. Então nós temos que buscá-lo em espírito para que ele nos socorra, para que ele nos dê forças para passar por este mundo aqui e pelas provações. Porque não adianta a pessoa dizer assim, não, eu faço tudo certinho, mas se o mundo está corrompido, né? Uma idolatria hoje, meus irmãos, uma idolatria pesada hoje que as pessoas não se ligam é a prosperidade, meus irmãos. A prosperidade é uma das maiores idolatrias que existe, principalmente no meio evangélico. As pessoas dão dízimos pensando em prosperar. As pessoas dão dízimos pensando em comprar um carro novo, uma casa, um emprego melhor, ganhar mais dinheiro. Isso é idolatria, meus irmãos. É um tipo de religiosidade no meio
dos cultos dos evangélicos, correto? Então, meus irmãos, a pessoa pensa assim, não, mas eu não cometo idolatria, mas tem tanta coisa que tu pode cometer idolatria, religiosidade, meus irmãos, que se tu não tiver direcionamento do alto, tu vai cometer, tu vai cair no engano, certo? Continuando lá, irmão, sobre os mistérios, né? Sobre o que é o mistério, né? Aquilo que eu falei antes, são coisas que a elite, os satanistas, os magos, os bruxos, os maçons, né? Enfim, toda essa casta de demônios, filhos das trevas, fazem no oculto. No oculto tem sacrifício, tem orgia, tem todo tipo de promiscuidade, putaria, bebedice, drogas e tudo que tu imaginar, fazem no oculto, rituais, e principalmente em noites de lua cheia, todas as noites, datas, dias, horário, tudo, meus irmãos, para essa gente, são bruxos, irmãos, são filhos das trevas, e isso tá lá no meio dos rabinos, tá no meio dos padres, no meio até de pastores, tá bom? Eu comentei para os irmãos que tem a associação, como é que é? Ordem dos bispos e pastores do Brasil, pode pesquisar, meus irmãos. Por que Ordem dos Pastores e Bispos do Brasil? Isso aí é uma seita, meus irmãos, tá bom? Vamos ler lá o que diz em Marcos 4, 10 ao 12. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Ou seja, a vocês eu confiei, a vocês eu falo, o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, ou seja, aqueles que não, o Messias não revelou para aqueles que ele não confiava as revelações do reino de Deus. E por isso que ele falava por parábolas, mas para os discípulos ele falava a realidade, correto? Dos mistérios do reino de Deus. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados, tá bom? Então, o Messias falava por parábolas, irmãos, só para quem realmente estivesse ali buscando libertação, para quem estivesse querendo não simplesmente ser curado, mas salvação, essas pessoas enxergariam no Messias a verdade, que ele era o Filho de Deus. Mas ele falava por parábolas, principalmente por causa dos fariseus. Por isso que os fariseus não entendiam nada do que o Messias falava. Certo, meus irmãos? E o interessante é que o Messias falava em espírito, certo? Porque o espírito é que revela aos pequeninos, como ele diz em outros versículos que eu já li, né, que ele agradece ao Pai por revelar essas coisas aos pequeninos. E agora todos, né, dariam glórias, todos louvariam, todos iriam buscar ao Eterno em espírito. E os fariseus, eles não entendiam o que o Messias falava, porque ele falava por parábolas. Eles até mais ou menos compreendiam, entendiam certas questões, mas não conseguiam compreender a profundidade. Entendeu? Por isso que o Messias falava para eles, com eles por parábolas, para o povo, porque toda hora tinha um fariseu bisbilhotando, então o Messias falava por parábolas, o povo ficava maravilhado com aquilo, acreditava, não, esse cara tem uma sabedoria, ele é o Filho de Deus, ele é Cristo mesmo. Ele é o verdadeiro Messias. E os fariseus ficavam mordidos, porque a forma como o Messias contava para o povo ia entendendo, correto? Mas para os discípulos, aí é as partes dos evangelhos que ele explicava detalhe por detalhe. Lá em Jeremias 33:3, inclusive eu uso esse versículo no meu canal, está escrito assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Entendeu? Então, quando nós pedimos para o Eterno nos revelar coisas ocultas, irmãos, basicamente são aquelas revelações que estão na Bíblia e muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Então, quando a gente busca em oração, pede para o Altíssimo, Pai, dê-me sabedoria, conhecimento, entendimento, e a gente pede, busca, dobra o joelho, clama a Ele, daqui a pouco tu tá lendo o texto e fala, caramba, tô conseguindo entender. Ou quando alguém fala para ti um texto bíblico e faz um estudo, você consegue acompanhar a pessoa, você consegue entender, porque o Espírito Santo está ajudando, está abrindo a tua visão, o teu entendimento, correto, meus irmãos? Então, quando nós buscamos as revelações do Eterno, os segredos ocultos, ele nos mostra da forma correta e aquilo que para nós é necessário. Porém, os
os filhos das trevas, eles buscam fazer na escuridão, né, à noite, em segredo, aquilo que é reprovável aos olhos de Deus. Ou seja, para a sociedade, eles se mostram bonzinhos, né? Chego lá, não, nós estamos preocupados com as mortes, nós estamos preocupados com a guerra, nós queremos paz, nós queremos saúde. Eles vêm assim, parecem santos, né? Só que por trás dos bastidores é totalmente o contrário. Basta ver que tem... Eu esqueci agora o país, irmãos, que já morreu quase 400 mil pessoas na guerra em 2021. Não saiu em nenhum noticiário. Se saiu foi na notícia de rodapé. Agora, nesse teatro aí da Ucrânia, ganhou holofotes no mundo todo, entendeu? Agora, como as tramas que eles fazem escondidos, tramando contra a humanidade para derrubar a economia, matar pessoas, vender medicamentos, ganhar dinheiro, quase 2 trilhões com remédios dessas picadas que eles venderam por aí para os governos, né? Por isso que fala que corromperam os governos da terra, né? Todos eles beberam da sua prostituição, da sua farmaqueia. Quando a gente... Isso que o Eterno está dizendo, que essas coisas eles fazem no oculto, como está lá em Ezequiel 8. Eu quero que vocês leiam Ezequiel 8 por inteiro, tá, irmãos? Eu vou ler só uma fração aqui, tá bom? Então ele me questionou: filho do homem, viste o que os líderes e anciãos da nação de Israel fazem no oculto, nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seus ídolos particular, e eles ainda comentam: ora, o Senhor não nos vê, o Senhor já nos abandonou, a nossa nação, há muito tempo. Então lá em Ezequiel, se vocês lerem Ezequiel 8, meus irmãos, o Eterno mostra tudo que essas pessoas fazem no oculto. E essas pessoas, meus irmãos, são os reis da terra de hoje. Continuam sendo os mesmos. Por quê? Porque ainda o trono está no poder o poder ainda está com eles. O poder ainda está com as trevas, meus irmãos, certo? O Messias, ele quebrou as pernas do poder de Satanás, correto? Quando ele é sacrificado no madeiro, mas ainda permanece sobre seu reinado o poder das trevas. Então o mundo ainda está sob domínio do maligno, até quando o Messias voltar pela segunda vez. Daí acabou a brincadeira, correto? Porém, lá em Roma já, meus irmãos, que a parte do ferro, né, lá do sonho do estátua de Daniel, lá do Império Romano, até os dias de hoje, meus irmãos, ainda está sob o poder de Roma. E essa religião de mistérios, essa cultura babilônica, essa religião babilônica, egípcia, sodomita, de sodomia, é o que impera no mundo. Basta tu ver o tanto de estátuas lá na Europa, principalmente, de deuses gregos, de romanos. Como eu falei antes para vocês, adoração a Saturno, adoração ao Sol, adoração a tudo mesmo. Na Igreja Católica, aquele sol que eles apresentam na cruz lá, aquilo é adoração ao Sol, né? Eles falam que não, que aquilo ali eles chamam de Jesus Eucarístico, alguma coisa da Eucaristia da Igreja Católica, mas aquilo é o Sol, meus irmãos, entendeu? Mas eles contam essa lorota pro pessoal, o pessoal acredita, né? E todas essas adorações, abominações, essa crença mesmo, essa influência no mundo é de Roma, certo? Essa religião é egípcia, é babilônica, é tudo a mesma coisa, meus irmãos, entendeu? Então essa cultura, essa adoração é uma mistura, meus irmãos, é uma confusão, literalmente. Eles literalmente adoram vários deuses, é uma confusão total, certo? E esse é o mistério da grande prostituta, esse é o mistério da Babilônia, mãe de todo tipo de abominação, de todo tipo de prostituição, certo? E dentro dessas abominações está o conhecimento, a ciência, né? Até porque, para poder se manter no poder e governar e enganar os povos, é preciso ter um grande investimento de feitiçaria, de engano, um grande sacrifício de pessoas, um grande derramamento de sangue. Por isso que tem guerra, por isso que tem mortes desenfreada, por isso que vem umas pandemias, sacrifícios para os deuses deles, entendeu? Então, meus irmãos, essas abominações,
o mistério, a grande Babilônia, né, a confusão, a mãe das prostituições, isso, meus irmãos, impera até os dias de hoje, tá bom? Lá no dicionário Strongs, meus irmãos, a palavra prostituta é o Strongs 4204, que é porné. Daí que veio o nome pornô, tá? O nome porné, daí que veio o nome pornô, pornografia. A ortografia fonética é pornai, certo? Definição: uma prostituta. Aí, tá vendo aquela palavra que eu falei para vocês do conhecimento? Ó, uma prostituta conheceu uma comunidade idólatra, certo? Propriamente uma prostituta, alguém que se entrega à corrupção por causa do ganho. Uma pessoa que se corrompe, né, ela se prostitui, né, ela se vende, entendeu? Então, prostituição é isso, é se vender, se prostituir, dar um poder, uma informação, em troca de alguma coisa, seja por sexo, por dinheiro, por influência, por drogas, enfim, por poder, Irmãos, o leque de informações em relação a isso é muito grande, certo? Um grande exemplo de poder, desde o reinado de Nabucodonosor, como eu falei para os irmãos, é Roma, né? Roma foi um império fortíssimo, inclusive foi no Império Romano que o nosso Messias foi crucificado, entendeu, meus irmãos? E ali o reinado de Roma era totalmente corrompido, prostituto, cheio de abominações, né? Todos os seus deuses, para cada dia da semana tinha Deus para guerra, tinha Deus para medicina, tinha Deus para cura, tinha Deus para tudo. Literalmente isso é uma confusão, né? Tinha Deus do dinheiro, tinha Deus do sexo, tinha Deus de tudo quanto é coisa, meus irmãos. Isso é loucura, isso é Babel, isso é religião de mistérios, né? Nesse reinado de Roma, teve o reinado de Nero, perseguição da igreja, derramamento de sangue, uma carnificina, meus irmãos, tá bom? Então o Império Romano, mesmo depois da sua queda, né, a sua cultura, as suas adorações, os seus deuses, eles foram inseridos dentro do cristianismo. Por isso que hoje, de onde que veio os filhos de Roma, né? As igrejas pentecostais, evangélicas e etc. As denominações, tá? De onde que veio? Veio de Roma, meus irmãos. Veio lá de dentro, certo? Então, há uma idolatria dentro do meio evangélico mais sutil, correto? Chamada de Mamon, é uma das maiores idolatrias que existe no meio evangélico, mas todas as denominações, elas foram, vou usar esse termo, paridas de Roma. Então, no nosso tempo, Roma simboliza um império de abominações, um império de promiscuidade, de confusão, de religiosidade, de idolatria, né? O poder religioso no mundo. É claro que tem outros poderes religiosos aí, como o poder muçulmano, né? E outros tipos de religiões, mas num contexto geral, meus irmãos, o demônio, né, o espírito maligno da religiosidade é o que impera em todas essas denominações. É ele que governa todas essas denominações, que corrompeu todos os reis da terra com suas feitiçarias. Só que essa corrupção, meus irmãos, a palavra corrupção, ela não existe. O pessoal pensa que é corrupção de política e etc. Essa corrupção já aconteceu lá no tempo de Noé. Muito antes, né, na época de Noé, depois da queda do homem, a corrupção já acontecia, meus irmãos. Lá em Gênesis 6, do 12 ao 13, está escrito assim, ó: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então a palavra corrupção, meus irmãos, ela já veio desde dos tempos antigos, desde lá da época de Noé, muito antes, né, quando os filhos de Deus abandonaram as suas moradas, né, os vigilantes, e tomaram mulheres para si, e delas nasceram gigantes. Gênesis 6, tá bom? Então, desde daquela época, a corrupção no mundo ela tomou proporções desenfreadas. E quando o Messias diz que a sua vinda será como nos dias de Noé,
nós temos que observar que lá já houve corrupção. E nós vamos buscar na própria palavra o que significa corrupção. Como que isso pode influenciar nos dias de hoje. E isso é um grande sinal para nós entendermos que nós já caminhamos para um desfecho final da humanidade. Porque, como eu falei para os irmãos, vou deixar lá na frente, sobre edições genéticas, sobre mapeamento genético, sobre hackeamento genético. Tudo isso, meus irmãos, fere a lei do Criador. Porque tudo isso envolve corrupção de DNA, meus irmãos. Mistura de genes. O Eterno, ele abomina isso. E quando chegar no gene, que é o da humanidade, é o limite que o Eterno vai permitir, entendeu? E todo esse conhecimento proibido foi oferecido pelos anjos caídos, correto? Então, prostituta, ela é propriamente uma palavra de prostituição, alguém se entrega à corrupção por causa do ganho, certo? É alguém corrupta. Uma pessoa que se prostitui é alguém corrupta. E a corrupção, daí nós vamos lá para Gênesis 6, já ocorria na terra. Gênesis 6, 12 ao 13. Onde o Eterno, ele viu que a terra estava corrompida, ou seja, a humanidade tinha se prostituído, tinha se corrompido, tinha se entregue às luxúrias, à religiosidade, adorações a outros deuses, corrupção genética, todo tipo de abominação, mistura de animais, né? E lá em Daniel 12:4, meus irmãos, tem algo muito importante para vocês entenderem. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Certo? Qual é a fase, irmãos, que nós estamos vivendo? Não tem aí um conhecimento científico de tudo quanto é lado? Conhecimento tecnológico, conhecimento científico. Lança um celular hoje, não dá 3 meses, já estão preparando um outro celular. Aceleração dos dados, aceleração de internet, aceleração da informação, aceleração da medicina, edições genéticas, que a gente está vivendo um ápice da ciência, do conhecimento, o ápice da tecnologia, meus irmãos. E a tecnologia é o que vai causar a queda do homem, porque o homem vai entregar o seu poder, a sua adoração, o homem que eu digo, aqueles que forem enganados, eles vão fazer adoração à ciência, eles vão fazer adoração à tecnologia, e isso vai arrebentar com a humanidade, porque o poder sobre toda essa tecnologia vai estar nas mãos de alguém. Quem que é esse alguém que vai dominar? Quem que é esse alguém que vai ter o poder de controlar uma nova ordem mundial? Vai ter um rei, né? Eles vão coroar um rei aí para governar a nova ordem mundial, correto, meus irmãos? E o próprio Klaus Schwab disse que o futuro da humanidade será alterações físicas, biológicas e digital. Entenderam? Vai ter alteração genética pra caramba. Vai ter hackeamento genético. Eles acham isso uma maravilha, por quê? Será uma forma de domínio, poder e escravidão. Certo, meus irmãos? A guerra biológica que eles podem fazer, se eles quiserem desativar um certo tipo de gene de uma determinada raça, entre aspas, uma etnia, digamos assim, eles têm um mapeamento de quem ofereceu passar por esse experimento que rolou no mundo todo, entendeu? Eles têm um banco de dados de bilhões de pessoas. Então, essa será a última tentativa do império de Satanás, que está sendo tanto por poderes das trevas, isso é óbvio, né, por potestades e espíritos imundos e demônios e anjos caídos. Porém, quem está executando na terra são os homens, correto? Mas lógico, lá na frente, quando sair os 3 espíritos imundos, as pessoas verão que quem governava esse mundo aqui eram demônios das trevas. Então a corrupção já vem desde lá do Gênesis 6, né? A corrupção, a prostituição, né? A religião de mistério já operava naquela época. E o Strong's para corrompido é o 7843, é Shashat, né? Definição: talvez ir para a ruína. Olha que interessante. Ou seja, é como se fosse para caminhar para a destruição. Destruir. Ser corrompido, corrupto, decair, arruinar. Então a palavra corrupção, meus irmãos, ela, junto com a prostituição, são uma das palavras que o Eterno mais abomina, né? É o afastamento do homem, literalmente o homem ele cai assim para profundezas das trevas, correto, meus irmãos? Lá em Levítico 22:25, o Eterno determina o seguinte:
também da mão do estrangeiro, nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não será aceita em vosso favor. Da mão do desconhecido, do estrangeiro, os alimentos não eram para oferecer ao Eterno. Por quê? Porque esses alimentos estavam corrompidos, ou seja, oferecidos a outros deuses. Foram feitos sacrifícios a outros deuses com esses alimentos. Por isso que quando, lá em Atos, eles entram em discussões para dizer se as pessoas eram para comer carne de porco ou não, ser circunciso ou não, eles entram num acordo? Que as pessoas poderiam comer, porém não alimentos oferecidos a ídolos, correto? Lá em Atos 15, do 28 ao 29, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, ou seja, da prostituição. Fareis muito bem se vos guardeis desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. A decisão é recebida com alegria, Então, a corrupção, a prostituição, a imoralidade, tudo isso, meus irmãos, quando os anjos abandonam a sua morada nos céus, lá em Gênesis 6, eles corrompem toda a humanidade. Ali é oferecido todo tipo de blasfêmia, todo tipo de mistérios, todo tipo de revelação que estavam nos céus. Essas revelações os anjos caídos oferecem à humanidade. Entendeu? Eliseu, como é que tu sabe isso? Porque tem gente, o Enoque não é canônico, então não serve. Lá em Judas 1, no versículo 6, diz o seguinte: E os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então os anjos descem lá em Gênesis 6. E o que os anjos vieram fazer aqui na Terra? Simplesmente ter relações com as mulheres e gerar gigantes? Óbvio que não. Eles tinham todo o conhecimento dos segredos do céu, e todo o conhecimento do céu foi revelado à humanidade. Por isso que a humanidade se corrompeu. Por isso que a humanidade virou uma sodomia, imoralidade sexual, certo, meus irmãos? E todo tipo de blasfêmias, e por isso que a terra ela se corrompeu, se encheu de corrupção, de imoralidade, de sangue, e é por isso que veio o juízo para a terra com as águas, e nos tempos finais, que é os tempos que nós caminhamos, virá o juízo pelo fogo. E essa questão de corrupção, de mistura, o Eterno reprova. Lá em Levítico 19, está escrito assim: obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. O Eterno, ele abomina misturas de espécies diferentes, irmãos. Ele abomina. Então imagina a humanidade, a ciência, a moderna ciência, começar a fazer misturas genéticas e edições genéticas de animais, de pessoas. Já chega que fazem assassinato de bebês, com aquele nome chamado aborto. Já chega cruzamentos de animais que eles já fazem, artificial. Enfim, meus irmãos, está tudo caminhando, para o desfecho final, porque o Eterno ele vai permitir para que sejam julgados conforme as suas obras, ok? Então, quando chegar o tempo aí de uma edição genética, da tecnologia está altamente avançada, virá repetindo a destruição. Porque o Eterno ele reprova todo tipo de mistura de animais, de sementes, Hoje em dia as sementes são modificadas geneticamente, o soja, o trigo, frutas, Os animais recebem vários tipos de hormônios, cruzamentos genéticos, enfim. São tantas coisas, meus irmãos, que na Terra já passam por processo de modificação genética, que a gente basicamente nem sonha, porque eles também não ficam, eles dizem que informam, mas a gente sabe que não é informado tudo que eles fazem, correto? Um exemplo de mistura, Um exemplo de mistura de sementes. Não tem a parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo são duas sementes misturadas, que foram jogadas, E quando as duas sementes foram misturadas, o anjo queria já passar a foice, Ele já queria passar a foice
no joio. Até vou ler essa parábola aqui para os irmãos. Lá em Mateus 13, do 3 em diante. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu... não, meus irmãos, desculpa, é do 23 em diante, porque ali era da parábola do semeador. Mateus 13, do 24 em diante, tá bom? Eu tinha separado aqui e acabei me confundindo. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, ou seja, misturou as sementes, correto? Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então depois o Messias explica, né, a parábola, o reino dos céus é como o grão de mostarda, né, de um homem que plantou no seu campo. Ele vai explicando várias parábolas e ele explica que os servos os encarregados, né, eles são os anjos. E quem jogou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, era o próprio Messias, né? E quem jogou o joio é Satanás, correto? Então houve a mistura de sementes, houve a mistura de pessoas, correto? Hoje você olha para alguém, você não sabe se essa pessoa é má, se essa pessoa é boa, você não sabe o que ela está pensando, você não sabe como é que é a vida dela. Por isso que o Messias disse: deixa que eles cresçam e gerem frutos. Quais frutos? As nossas obras de arrependimento, seguir os mandamentos que o Messias deixou para nós, correto? Então, quando o joio crescer junto com o trigo, o joio não dá fruto e o trigo dá. Então, o trigo que der fruto vai ser salvo, o joio vai ser queimado no fogo, certo? Como é que o trigo dá fruto? O trigo não vai seguir a religião de mistérios, o trigo não vai seguir as doutrinas da grande prostituta, o trigo não vai seguir o engano. O trigo vai ser como a boa ovelha que vai seguir o bom pastor, que vai seguir a luz. Não vai olhar para as abominações da terra, que foram dos reis da terra que se embebedaram com o cálice da prostituição, que é a corrupção do mundo. Então muitas pessoas pensam que os joios são pessoas são bandidos, são assassinos, são pessoas do mundo, etc, etc. E essas pessoas não fazem ideia que as denominações estão cheias de joio. Quantos trigos tem lá dentro? Não sei, Deus é que sabe, porque todos serão julgados pelas suas obras, correto? Por mais que você aceite a Jesus, você fala que ele é o seu caminho, a verdade e a vida, que o sangue dele te lavou, você vai ter que exercer boas obras, meu irmão. Porque fé sem obra ela é morta, como está lá em Tiago, correto? Então, se você beber das abominações, se você se deixar enganar pelos mistérios da Babilônia, você vai ser um joio, meu irmão. Entendeu? E é por isso que as pessoas têm que ficar espertas para elas não se contaminarem com o engano que está vindo na Terra, que já começou lá atrás. As abominações da grande prostituta, meus irmãos, na nossa época, né, no nosso tempo atual, ela foi fortalecida depois da segunda G. Depois da segunda G, todo tipo de medicina, tecnologia, de cura, de doença, tudo que vocês imaginarem veio... foi despejado na humanidade. E de lá para cá, meus irmãos, foi criada a NASA, foi criado a OMS, foi fundada a Nações Unidas, a ONU, né, as Nações Unidas, foi fundada, acho que a Unesco na mesma época, enfim. Tudo veio depois da segunda G, certo? Veio um como é que eu vou dizer para os irmãos? Veio um prelúdio, né? Porque a Organização das Nações Unidas começou a transformar o mundo em algo global, né? Eles usam esse termo, né? Algo global. Por quê? Tudo que você faz hoje depende do que está acontecendo no mundo, né? Os países dependem um do outro, correto? Porque houve uma união dos reinos, certo? Então essa união dos reinos, ela vai ficar cada vez mais acirrada, mais próximas.
e vai se tornar uma nova ordem mundial depois de... Pensem comigo, se depois da segunda G houve a fundação das Nações Unidas e a Terra ficou unificada, o que vai acontecer para que possa vir a nova ordem mundial e para que o império, o reinado da grande prostituta, dos grandes mistérios da Babilônia seja concretizado? Vai precisar de mais um grande caos, né? Talvez uma terceira G, correto? As doenças já vieram, as picadas vieram. E quando vier realmente as grandes provações, mais doenças, mais dificuldades, e daí eles terem uma solução milagrosa para salvar as pessoas, aí que vai ser o grande engano, meus irmãos. Aí, quem não tiver selado na sua testa o sangue do Cordeiro, quem não tiver buscando entendimento, conhecimento, vai ser enganado pelos grandes mistérios da Babilônia, que está misturado em tudo que você imaginar. E esse final aí a grande armadilha de Satanás, Daniel já previu, né? E o Messias fala, né, que o Daniel já tinha profetizado isso, correto? Lá em Daniel 2,43 está escrito assim, ó: quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Eles vão tentar fazer modificações, vão tentar colocar tecnologia dentro dos corpos humanos através das edições genéticas, que tem vários estudos já muito avançados, eles já têm essa tecnologia, correto? Porém, não vai dar certo. Eles vão conseguir por um tempo, mas depois vai dar tudo errado, vai desmoronar. A Babilônia não vai conseguir atingir o seu ápice, tá bom? E é por isso que essas abominações, esses mistérios, essas prostituições, essas corrupções genéticas, a humanidade que não estiver enxergando na Bíblia, não estiver entendendo o que está acontecendo no mundo, vai ser enganado, tá bom? E olha como o Eterno abomina a corrupção, tá? Lá em Miqueias 7,3: as suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. Corrupção, prostituição, gera maldade, gera ganância, gera destruição, gera abominação, gera trevas, gera morte, tá bom? Atos 2,27: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Lá em Atos 2,31, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Lá em Atos 13, 34 ao 35. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então a palavra corrupção, meus irmãos, ela é muito além do que simplesmente pegar um dinheiro por propina. Envolve corrupção moral, corrupção sexual, corrupção genética. Eu vou falar várias vezes isso para ficar gravado na cabeça de vocês. Corrupção genética vai ser o ápice, tá? Vai ser o ápice da permissão do Eterno. Quando tudo isso acontecer de forma mundial, então virá a repentina destruição. Além de outros adventos, além de outras situações, além de... tudo que envolve corrupção tem imoralidade sexual, tem prostituição, tem iniquidade, tem religião de mistérios. Lá em Romanos 8,21 está escrito: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Corrupção é prisão, irmãos. Corrupção é destruição. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Novamente, e agora digo isso aos irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Porque, irmãos, antes de haver uma corrupção no corpo, no físico, na carne, primeiro há uma corrupção no espírito, na alma.
certo? As pessoas que forem se curvar para a ciência são aquelas que não estão escritas com o nome no livro da vida. São aquelas que beberam do engano da grande prostituta. São aquelas que aceitaram o engano da Babilônia, da confusão, da religião de mistérios. Essas pessoas são aquelas que acreditaram em líderes religiosos, que acreditaram na ciência, que acreditaram na política, que acreditaram que o mundo ia ficar melhor, que acreditaram que as coisas iam melhorar, que acreditaram em prosperidade. Essas pessoas, elas estão bebendo do engano. Essas pessoas estão bebendo da religião de mistérios. Certo? Essas pessoas estão sendo corrompidas espiritualmente. Estão bebendo, comendo do alimento espiritual do maligno, que é misturado com o alimento espiritual do eterno. É o joio, meus irmãos. Pega o joio e pega o trigo. Você não vê diferença nenhuma. A única coisa que permite as pessoas saberem o que é o joio, o que é o trigo, é o fruto. É o fruto que vai dizer quem é bom e quem é mau. E o que é o bom e o mal? É aquilo que eu falei na crucificação, certo? Se você não tiver lavado pelo sangue do Cordeiro, você, por mais que façam coisas boas, você é um assassino, é a mesma coisa, porque para o eterno você está corrompido, você é um pecador. Você não tem o sangue do Cordeiro. Então, depois que você tem o sangue do Cordeiro, daí você tem que fazer o quê? As obras, carregar a sua cruz, fazer todo aquele mandamento que o Messias disse. Amar o próximo, né? Que é o maior mandamento dele. E para amar o próximo, você não pode ser corrupto, você não pode ser idólatra, você não pode cometer imoralidade sexual, você não pode ter inveja, você não pode ser ganancioso, você não pode querer ganhar mais que ninguém, você não pode querer se achar mais do que ninguém. Ganhar mais que eu digo, tirar proveito próprio, tá? Não é tu ganhar um salário melhor, tá bom, meus irmãos? Para não ficar dizendo, o cara é contra quem ganha bem. Não é isso. É quem faz de tudo, até se puder deixar a pessoa na miséria para ganhar em cima dela e se fingir de bonzinho. Não, tá aqui, tô te ajudando. Daí dá lá uma parte para ela, escraviza a pessoa e ganha em cima dela, tá bom? É nesse sentido, tá? Então, meus irmãos, amar o próximo é isso. E para você conseguir amar o próximo, meus irmãos, aí vem o primeiro mandamento. Tu tem que amar a Deus, senão tu não consegue amar o próximo. Então, por isso que o Messias fala, o meu mandamento é esse. Porque você buscando a Yeshua, você morrendo com ele no madeiro, ele vai te dar sabedoria, discernimento, você vai ter o Espírito Consolador do Eterno na tua vida e você vai conseguir amar o próximo e viver em santidade, certo? E aí, meu irmão, você não vai se corromper, você não vai viver essa religião de mistério, você não vai viver como você não vai beber do vinho da prostituição, meus irmãos. O vinho da prostituição é todo tipo de conhecimento que te leva a pecar, que te leva a cair, que te leva a cometer afastamento do eterno. Isso é beber do vinho da prostituição. Isso é estar cego pelos mistérios da grande prostituta, certo? Tem muita coisa, irmãos, muita coisa relacionada a essa grande prostituta, relacionada aos mistérios. Hoje eu estou mostrando uma parte para que vocês possam conseguir compreender. E isso se casa com a farmaqueia, tá bom? Porque qual foi o grande engano no mundo aí que nós passamos? A farmaqueia fez sucesso. As pessoas adoraram. Tem gente que, aqui no estado que eu moro, foi tirada a obrigatoriedade das máscaras. E tem gente que está usando, não quer tirar. Ou seja, estão contaminadas pela cegueira, pelos mistérios da grande prostituta. Estão fracas na fé. Já estão entregues, meus irmãos. Isso daí, meus irmãos, só se o Eterno quiser libertar. Lá em Gálatas 6,8 está escrito assim: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. É por isso que o Messias disse: louve em Espírito, busque em Espírito, pense em Espírito, porque se vocês pensarem como carne, como ser humano, como físico nessa terra, vocês vão cair, vocês vão ser enganados pela prostituta, pelas delícias dessa terra, desse mundo corrompido, né? Vocês vão beber desse vinho cheio de abominações, cheio de engano, vocês vão acreditar nas mentiras do mundo. Vocês que eu falo, que eu digo, são vocês que ainda não conseguirem compreender essas questões, tá bom? Então, se você, porventura, está buscando um evangelho verdadeiro, se você, porventura, está buscando sair do engano, preste bem atenção nas coisas que eu estou falando, tá? Porque isso está na Bíblia. Corrupção, deturpação, prostituição, tudo isso leva ao engano,
Tudo isso leva a beber do engano da grande prostituta, certo? Lá em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha o que o Tiago fala. O Tiago fala da religião, que é aceita por Deus, e lá no finalzinho ele diz: guardar-se da corrupção do mundo. A corrupção é prostituição, é iniquidade, é tudo aquilo que leva à imoralidade sexual, às práticas das abominações da grande prostituta. É tudo aquilo que para o Eterno é abominável, certo? Isso é religião de mistérios. É uma coisa, meus irmãos, que cega as pessoas, que faz com que as pessoas amem este mundo, dependam desse mundo, se iludam com as vou usar essa palavra, com as doçuras, com as guloseimas deste mundo, certo? Um carro novo, uma casa nova, e colocam aquilo como uma idolatria, algo até acima tipo, eu tô ficando rico porque Deus está me abençoando, e a pessoa vai tendo mais riqueza e mais vazio e mais tristeza e mais afastamento do Eterno, mas na cabeça dela, ela está vivendo o Evangelho, certo? Na cabeça dela, ela está vivendo os caminhos do Eterno, do Messias, mas às vezes ela pode estar sendo enganada, certo? Porque quando vier a exigência do Estado, quando vier a perseguição e dizer assim, olha, você só vai poder acessar o teu dinheiro se você aceitar isso daqui, aí vai vir a grande provação. Ela vai dar voz para o que ela tem, porque quanto maior, olha só, quanto maior o teu patrimônio, maior a queda, né? Então, se você está lá em cima, de repente vem as exigências do Estado para você continuar nesse mundo, aí você fala, pô, eu não fui arrebatado, eu pensei que eu ia ser antes dessa aprovação. E daí, meu irmão? É como eu disse, a ira, quando vier a grande ira, ou seja, quando a ira do Eterno vier, aí sim, meus irmãos, o trigo vai ser colhido, o trigo vai ser levado, o trigo vai ser protegido. Agora, antes disso, vai vir as provações, tá bom? Então tem que vigiar nesse sentido. Lá em Isaías 1:4. Ah, nação pecadora, povo carregado em iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Isaías 1:21. Como se faz prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas, né? Por causa da prostituição, ela se corrompeu, ela praticou imoralidade sexual, ou seja, o povo daquela cidade, né? Ele se corrompeu, ele se entregou às delícias da prostituição, certo? Ao demônio da religiosidade. Lá em Oséias 9:9, eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados. 2 Pedro 1:4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A corrupção no mundo é causada pela cobiça do homem, pelo ego, pela sua religiosidade, pelas suas crenças na ciência. A ciência se torna um Deus. A política, o poder, a religião, o poder religioso, né? Tudo, meus irmãos, que o homem busca neste mundo, sem a direção do Eterno, é abominação, é cegueira espiritual. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Tudo que domina o homem se torna escravo dele, e aquilo se torna corrupto. O homem se prostitui daí, porque o homem se torna, aquilo vira um vício na vida dele, ele se torna escravo do vício, certo? As delícias do mundo, tudo aquilo que o homem acaba colocando no seu caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que alguém ganhe bem, né? Ganha lá os seus... vou chutar aí, uns 10 mil reais por mês, certo? É um bom salário, é um ótimo, né? 10 mil é bom pra caramba. Daí a pessoa começa a ter uma vida tranquila e tal, e começa a ter mais oportunidade. Ela fala assim, não, opa, vai dar pra ganhar 15 agora. Opa, agora vai dar pra ganhar 20. E tem lá, não,
Não tem problema, prosperidade é bom, isso aí Deus não condena. E realmente Deus não condena. Deus não vai te condenar por isso, certo? E a pessoa vai ocupando... Só que para você administrar dinheiro, meus irmãos, ganhar mais, tu tem que ter tempo para aquilo ali, correto? Você tem que praticamente se dedicar para aquilo ali, entendeu? E vai passando o tempo, e quando a pessoa vê que ela está se dedicando mais às coisas dela, do mundo, do dinheiro, das administrações do seu financeiro, do que ao próprio Eterno. Ao invés dela meditar dia e noite na palavra, ela está meditando na conta dela. Ao invés dela estar orando e buscando ao Eterno, ela está pensando no dia de amanhã, como é que ela vai fazer, como é que ela vai cuidar de negócio e tal. E aí, às vezes, ela vai lá, faz um vídeo de meditação na palavra, de versículo, dizendo que ama a Deus, faz um negocinho aqui e ali, mas o resto do tempo ela está pensando no dinheiro. E o próprio rei Davi meditava na palavra do Altíssimo dia e noite. Como é que tu vai dividir a tua fortuna, o teu tempo, as tuas coisas com o Eterno? É isso que tá, meu. Pode ser que dê? Pode ser. Eu não sei, eu não sou rico, né? A minha riqueza está sendo a palavra de Deus. Essa é a minha riqueza. E o que eu ganho dá para se manter, e se eu precisar, o Eterno providencia, né? Com um trabalho aqui, um cliente ali. Fome eu não passo, correto? Então, é de vigiar, tá, irmãos? Não é, volto a dizer, não é proibido, não é nada disso. Já citei o exemplo de José de Arimateia. Só que olha o que ele fez com a fortuna dele. Ele fez o bem ao próximo. Praticamente ele deu a vida, porque ele perdeu tudo. Depois ele foi restituído, né? E mesmo assim, depois que ele foi restituído, e depois de tudo que ele viu e ouviu sobre Yeshua, depois da ressurreição, tudo, ele usou todo o poder dele de dinheiro para ajudar na igreja, para ajudar em tudo. Na igreja primitiva, tá? Não no que temos hoje aí, que são bilionários, ok? Milionários e pessoas ricas, né? Ajudou no evangelho de Cristo, nos pobres, continuou fazendo bem, né? Ou seja, se ele já fazia antes, quando ele foi preso, perdeu tudo por amor a Cristo, depois é que ele pegou tudo que ele ganhava de influência e dinheiro, que ele ajudou mesmo as pessoas. Isso é louvável para o Eterno. Então, quando a pessoa tem riqueza e ela consegue transformar isso em bênção na vida das outras pessoas, é louvável para o Eterno, e ela nunca pode se esquecer de Deus. Se ela conseguir buscar a Deus em primeiro lugar, é louvável, porque a pessoa às vezes é pobre e não busca a Deus em primeiro lugar. E é esse que é o ponto. Nós temos que buscar sempre o Eterno em primeiro lugar, certo? Lá em 1 Coríntios 6, 15 ou 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a prostituta, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Porque serão, disse, dois numa só carne. Ou seja, se você diz que é do Messias, se você diz que é de Jesus Cristo, se você diz que é de Yeshua HaMashiach, e você se contamina com o mundo, ou seja, você divide a tua fé, o teu amor com o mundo, você está se corrompendo, você está se prostituindo, porque se você agora é um só corpo de Cristo, da igreja de Cristo, que você é parte agora da igreja de Cristo, e você ainda tem um pé no mundo, nos desejos das coisas do mundo, vivendo as coisas do mundo, você está se corrompendo, está se prostituindo. É permitido isso? Lógico que não. Por isso que quem diz que tem Cristo na vida dele e vive conforme o mundo, antes fosse não dizer que aceitou a Cristo e vive em Cristo Jesus, ok? Mas se junta com o Senhor, é o mesmo Espírito. Ou seja, se você diz que que agora você é corpo de Cristo, se arrependeu e vive o Evangelho, você não pode se corromper no mundo. Você tem que viver literalmente em santidade, certo? Lá em Tiago 2, 24 e 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então Raabe era uma prostituta, porém, nesse caso, ela era uma prostituta que fez uma boa obra para ajudar o povo de Deus. Entendeu? Da mesma forma que o Messias ele ia no meio das pessoas que estavam ali, às vezes eram mulheres que tinham outros maridos, mulheres prostitutas, digamos assim, e quando elas recebiam o Messias, entendiam o Evangelho, elas abandonavam a vida que elas tinham, né? Maria Madalena é um exemplo,
Não se sabe se ela era uma garota de programa ou se ela tinha mais de um marido, né? Como aquela samaritana, se eu não me engano, lá no poço, quando ela foi conversar com o Messias, que ela tinha vários maridos e depois estava juntada, né, com um, entendeu? Mas o que o Messias está dizendo aqui? Quando a pessoa se arrepende genuinamente, não importa o que ela tinha na vida dela. É igual aquele ladrão na cruz. Depois que ele se arrependeu, ele renasceu, né? Ele foi salvo. Então é por isso que Tiago 2,24, ele fala que nesse caso, essa prostituta, ela fez um ato nobre pelo meio da fé, entendeu? Agora, se você se prostitui em todos os aspectos, sejam eles físicos ou espiritual, e você não se arrepende disso, muito pelo contrário, você diz que é cristão e continua se corrompendo, então isso é abominável aos olhos do Eterno, certo? Lá em Gálatas 21 ao 31, né, a gente vai ler algo muito importante aqui, né, porque fala sobre a mãe, né, das abominações. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvius vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz a filhos para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar é um Monte Sinai na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Pois está escrito, alegrai-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que das que têm marido. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. O que diz, porém, as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Aqui em Gálatas ele está falando da Jerusalém, que essa Jerusalém que está aí, a física, é a escrava, e a nossa Jerusalém, ela é livre, a nossa Jerusalém, ela é espiritual, certo, meus irmãos? Então que a nossa busca, a nossa constante busca pela salvação tem que ser espiritual, meus irmãos. Nós não podemos vacilar acreditando que nós podemos viver conforme a carne, acreditando que venceremos na carne. Nós temos que viver conforme o Espírito. Lá em Apocalipse 11, 8, que eu já tinha lido anteriormente, fala da Sodoma e Egito espiritualmente falando, certo? Que existem essas cidades no mundo espiritual e também no mundo físico. Existe a Jerusalém espiritual e a Jerusalém no mundo físico. No físico ela está o quê? Ela está corrompida ou não está corrompida? Ela não foi na Jerusalém que o cordeiro foi sacrificado, né? Na física, entendeu? Então a nova Jerusalém, a nossa nova Jerusalém, meus irmãos, ela é espiritual. Nós temos que buscar essa nova Jerusalém, certo? Como está escrito lá em Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Então a Jerusalém pura, a Jerusalém perfeita é a noiva, meus irmãos, porque a mulher, ela se corrompeu, né? A Jerusalém de hoje, ela se tornou corrupta, prostituta, né? Várias vezes, em vários versículos, o Eterno tenta buscar a Jerusalém, a Israel, para trazer de volta para ele, né? Mas a noiva, que é a nova Jerusalém, essa sim, essa está incorruptível. E é por isso que nós teremos os corpos transformados, é por isso que nós seremos levados em espírito, né, em espírito. É por isso que tudo será renovado, para que todos possam estar santos perante a noiva, né, perante a nova Jerusalém e perante ao Cordeiro, né, que será o nosso rei, aquele que governará sobre todas as nações. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre essa questão dos mistérios da Babilônia.
Os mistérios são tudo aquilo, meus irmãos, que te afastam do eterno, conhecimento mal concebido, né? Esse conhecimento que tem nesse mundo aí, cheio de simbologia, a própria medicina está toda cheia de simbologia, a farmácia, enfim, né? Volto a repetir, tu toma um medicamento, tu só faz tratamento, meu irmão, não é assim, vou largar tudo, agora se conheça, busque ter fé. Tem coisa, irmão, que tu tem que crer muito, tá? A fé, ela tem que ser, ela não pode ter dúvidas, tá bom? Tem gente que fala, não, eu não fui curado porque teve dúvida, certo? Então, primeiro, vai se desprendendo, né? Se você é viciado que eu digo, se tu depende de remédio e aquilo, principalmente tem gente que é viciada em dipirona, só pra vocês terem uma ideia, tem analgésico, tem gente que é viciada em analgésico, qualquer coisa tá com dor de cabeça, do nada, minha cabeça tá doendo, vou tomar um remédio agora, certo? É a mesma forma de gente que tem dor de cabeça e fuma um cigarro, certo? É tudo psicológico e espiritual, meus irmãos, tá bom? Que afeta o físico, tá? Então, muitas coisas você pode dar um primeiro passo, carnalmente falando, e buscar no espiritual a ajuda do eterno, mas de coração, tá? E daí, com certeza, tu vai ser liberto, tá bom, meus irmãos? Então, a abominação, a religião de mistérios da grande Babilônia é confusão, e os mistérios são esses praticados no oculto, que vêm à tona de forma subliminar, através de filme, através de música, através de entretenimento, através de bebida, através de comida, através de remédio, através de medicamentos, através de sexo, através do dinheiro, através de tudo. Tudo pode ter e tem, tá? Uma religião de mistérios envolvida, tá bom, meus irmãos? Principalmente a tecnologia e principalmente nos tempos atuais a ciência, tá? Eu vou deixar ali para vocês os links, tá? Dessa ciência que faz parte dessa religião de mistérios, tá? A ciência é um novo Deus, tá bom? Sempre foi, tá? Os gregos, os romanos, os egípcios, a ciência era um Deus para eles, tá? Até porque é o conhecimento, tá? Que os anjos caídos trouxeram. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz. Que o nosso Pai Eterno, meus irmãos, Ele abençoe a cada um de vocês. Que Ele possa trabalhar na vida de vocês, ajudar cada um que o busca. Que o Eterno possa visitar o coração de vocês. Aquele que está necessitado, que não consegue se largar os vícios, aquele que ainda está cego para este mundo, se o seu coração estiver voltado para a verdade, se você estiver querendo buscar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, que o nosso Pai Eterno possa lhe dar luz, que Ele possa iluminar os teus olhos, abrir os teus olhos, para que você possa conhecer a verdade. Porque, meus irmãos, só a verdade para nos libertar. Eu sei que esse vídeo ficou longo, né? Eu acho que deve ter passado de 2 horas. Eu sei que eu falei muitas coisas, tá? Eu separei muito material aqui, tá bom? Mas basicamente, meus irmãos, quando você vai lendo, no final tu percebe que basicamente tá tudo ligado à mesma coisa, certo? Por isso que a religião é uma confusão, meus irmãos. A religião é uma confusão. E é por isso que a gente vai destrinchando, vai mostrando, e no final tu fala, caramba, a gente voltou na religiosidade. A gente voltou na adoração a Satanás, a gente voltou na corrupção, imoralidade sexual, enfim. E tudo passa por conhecimento, passa por desejo da carne, desejo de riqueza, desejo de prosperidade desenfreada de mamon, né? Então é isso aí, que o nosso Pai Eterno abençoe cada um de vocês, tá bom? E fique na paz, que o nosso amado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, esteja com todos vós em espíritos e que Ele possa fazer morada no coração e na vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Fiquem em paz e até a próxima.